Então, aqui eu vou mostrar para vocês a importância. O microbioma humano evita várias doenças, é como uma represa que evita obesidade, câncer, desequilíbrio do corpo todo, doenças inflamatórias intestinais, gastrite, esofagite, colite, todas as ites do intestino, diabetes, autismo. Lembra que eu mostrei no grafiquinho? Autismo, alergias alimentares, asma, tudo isso. Então, a disbiose, essa alteração de flora, uma flora inadequada, ela me leva a muita doença. Muita doença. E esse mundo tóxico não está colaborando para a restauração da flora. Antigamente, né, a gente falava, deixa a criança se sujar, que sujar faz bem para a imunidade, para a defesa, não, a gente não falava? Porque a criança ia para a terra, pegava a fruta assim, lavava, comia, e lá tinha flora, tinha micro-organismos benéficos. Hoje em dia a natureza não tem. Agrotóxico, CO2, fumacê, então não tem. Então a flora não existe quase na natureza, a gente tem que procurar por ela. Então, essa escala de bistrô aqui, é só para você ter uma ideia de quais são as fezes. Aqui a primeira é a bolinha dura, a segunda é um cocôzinho mais durinho, com uma forminha. O 3 e o 4 são um pouquinho mais lisos, o 5 começa a quebrar, o 6 fica pastoso e o 7 fica líquido. O ideal da flora é que seja entre o 3 e o 4, fezes formadas, como meu filho fala, cobrinha, uma cobrinha lisinha, cheiro, não muito cheiro, e que ele não tenha arroto, má digestão. Aí você diz, minha flora está legal. Se não está assim, nós precisamos restabelecer essa flora. Por quê? Olha aqui, essa flora você ganha na vida intrauterina, na mãe, no nascimento e no aleitamento materno. Ela te segue a vida inteira e determina muitas doenças, como eu já citei. E a gente percebe que quando ela cai, você envelhece mais rápido. Então, nós temos alguns casos no mundo de pessoas com mais de 100 anos que não usam óculos. Nada. Perfeitas. Fazem exercício, na boa, não usam remédio nenhum. Quando a gente analisou a flora desses indivíduos, centenários saudáveis, eles tinham uma flora de um homem de 30 anos. Então, a gente tem uma suspeita muito forte de que a mudança da flora acelera o envelhecimento. Então, nós precisamos cuidar dessa flora, porque isso protege o nosso intestino. Imagina aqui, intestino certinho, você tem um epitélio íntegro, glutamina, probiótico, passa uma vitamina C, eu vou entrar. Agora, aqui está destruído. A vitamina C vai embora, pelo cocô. Esse aqui, que é um metal tóxico, ele entra. Ou melhor ainda, intolerância alimentar. Esses buracos que eu gerei no intestino, quando vem um alimento grande, ele passa, e eu passo o quê? Passo mal. Eu não consigo comer aquilo. Aí a pessoa começa assim, eu não posso comer couve, não posso comer isso, a lista cada dia aumenta. Essa intolerância alimentar é porque isso aqui está destruído. E eu tenho que reparar. Senão, não vou conseguir ter uma vida saudável. É um órgão de defesa. Olha o desenhozinho. Cada pontinho é uma célula de defesa. Olha quantos, você tem 8 metros de intestino. Então, a minha defesa começa aí. E essas duas vitaminas são feitas exclusivamente no intestino. A K2 não dá para dosar no sangue, mas ela evita hipertensão. Então, mas você pensa que hipertenso está com o quê? Deficiente. Ele evita a osteoporose. Quem tem osteoporose está como? Deficiente. Essa vitamina K2. Quem tem varizes, como que está a K2? Deficiente. Enfim, e leva a outros problemas mais sérios. Então, a vitamina K2, ela quase é muito pobre na comida. A gente come K1, a flora benéfica transforma em K2. Então, se eu não tenho uma flora, eu não tenho K2. E a K2 é muito importante. E a B12, então, nem se fala. Se vocês, por favor, também tentem dosar no sangue a vitamina B12. Ele participa no processo de memória, evita Alzheimer, demência. Então, pessoas que trabalham com a mente, que leem, estudam, que querem lembrar de tudo, tem que ter B12 acima de 500. A maioria vive com ela em 100. Aí você fala, pô, eu acabei de falar aquilo, você acabou de ler, não lembra de nada. Então, por isso que a gente precisa cuidar do intestino. E a função cerebral. Sabe esse monte de ansiedade? Porque nós sabemos hoje que o intestino é o segundo cérebro. Todos os precursores de neurotransmissores da alegria, do prazer, da energia, saem do intestino. Além de ter conexões diretas nervosas. Então, eu preciso de ter um intestino saudável para estar bem.
Como reparar o intestino para preservar essas funções? Algumas dicas. Primeiro, comida. Hábitos alimentares. Então, olha aqui. Farinha alimenta o micro-organismo errado. Refrigerante tem um pH de 2,5. A bactéria benéfica vive em um pH aproximadamente de 7. Então, eu tomo o refrigerante, eu matei os micro-organismos benéficos. Então, o refrigerante é um veneno, literalmente. Se você pegar refrigerante e bota na frente de um cavalo, ele não bebe. Ele morre de sede e não vai beber. Ele não enxerga o refrigerante como uma bebida, porque ela não é uma bebida. Ô, Dálides, por que você vende? Já me fizeram essa pergunta. É uma coisa simples, nada pessoal, é só negócios. A Coca-Cola é a empresa mais rica do mundo, só isso. Ela que manda em todo mundo. Então, esse tipo de alimento vocês têm que evitar. O estresse. O estresse acaba com o intestino. Medicamentos. Então, como eu corrigi? Ô, Dálides, eu estou com disbiose. Levantou a mão, eu me identifiquei, estou com um probleminha. Probióticos é uma ferramenta. Os prebióticos, a gente tem um no nosso catálogo. Eu fiquei tão feliz quando saiu, que é a inulina. A inulina do Jogo Fiber, ele é um prebiótico, ele é a comida do micro-organismo saudável que pode mudar todo esse monte de doença e de situação que acabei de falar. Nós precisamos usar glutamina. Então, a glutamina não é só para os atletas. A glutamina também serve para fazer um tapete para o probiótico se multiplicar. E isso você obtém no teu catálogo. Se você consumir esses dois e ainda não ficar bom, vocês precisam procurar probióticos e enzimas digestivas. Isso, por enquanto, a gente não tem. Mas é importante que vocês fiquem de olho no seu intestino. Então, eu vou citar, porque o tempo está acabando, algumas coisas que a gente chama de antinutriente. Então, o nutriente é uma coisa que entra e me faz bem. Antinutriente é uma coisa que ingressa no meu corpo e me mata. Então, antinutrientes, batata frita, ela é campeã no mundo como sendo a mais cancerígena. Por quê? Porque o óleo vegetal, quando ele é aquecido, produz acroleína. A acroleína é extremamente cancerígena. Agora, quem faz, você acha que um restaurante faz uma porção de batata frita e joga fora o óleo? Não, ele reaquece. Quanto mais reaquecido, mais acroleína, mais acroleína, mais acroleína. Então, aquilo é extremamente tóxico. Gordura hidrogenada, amido, todas as gorduras, né, seja de margarina, que também é uma outra gordura hidrogenada, refrigerante, pipoca de micro-ondas é um suicídio, que já tem um micro-ondas, ainda tem a gordura hidrogenada, então assim, não vale a pena. E o carboidrato simples. O carboidrato simples realmente é um problema muito sério na nossa vida, porque ele é viciante, ele vicia. Tem muitas moléculas parecidas com a cocaína, pasmem. Então, quando você não come, eu estou passando mal, meu açúcar, não é, você está viciado. Você é como se fosse um viciado em uma droga. Você está fazendo abstinência. Então, nós precisamos tirar isso, porque nada pode me dominar, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E o mais importante, não deixarei que nada me domine. Então, o açúcar está dominando as pessoas. Então, quando a gente está evitando tudo isso aqui no desenho, todos os tipos de pães e farinhas, a gente não está parando de comer. Engano, porque a gente consome tanto em tudo, porque a indústria alimentícia entendeu que é muito lucrativo eu colocar farinha nas coisas. É lucrativo demais. Coloco na farinha, o que vai acontecer? A pessoa vai comprar de novo, porque está viciada. Então, tudo tem farinha. Então, quando a gente para de consumir o macro, o grande, a gente só está diminuindo a quantidade. Alguns nutrientes extremamente importantes são o uso de antioxidantes. Aqui eu coloquei algumas que a gente tem. O Slimax tem vários antioxidantes, tem picolinato de cromo. 98% das pessoas é deficiente em cromo. E cromo ajuda a entrar o açúcar dentro da célula. Se eu não tenho cromo, ela não entra. Minha célula diz, não tem açúcar, vamos comer açúcar. Quando você bota o cromo, o açúcar entra e fala, não preciso mais não, eu já tenho. Então, o cromo é muito importante. O Slimax tem uma quantidadezinha pequena de cromo, mas tem. O uso de frutas vermelhas são poderosos antioxidantes. Então, realmente, vocês têm que tomar. Isso sim, vocês têm que tomar.
tomar toda hora, não refrigerante. Bota água, bota o teu chá vermelho, antioxidante, 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 sem açúcar, tá? Ômega 3, todos somos outra deficiência. Então, nasceu, você tem que dar ômega 3. Então, a ômega 3 é fundamental para a memória, para o pensamento, para a cognição, neuroplasticidade, para quem já teve um AVC, para quem já teve uma perda de neurônio, para a depressão. Então, assim, é uma gordura necessária. Ninguém emagrece com deficiência de ômega 3. Ninguém emagrece. Então, tem que ter ômega 3 adequado no corpo. E eu ainda acho, falo assim, Odalis, mas a vida louca, eu não consigo comer direito. Então, não coma. É isso mesmo. Odalis, fala sério. Nós podemos ficar 50 dias sem comer e a gente não morre, desde que você já tenha um corpo minimamente saudável. Por quê? Porque nosso corpo tem mecanismos de proteção. Então, já na Bíblia falava jejuar e orar. O jejum foi Prêmio Nobel de Medicina de 2016, jejum intermitente, né? A gente percebe que as pessoas que fazem um jejum intermitente vivem por mais tempo, por vários motivos. Isso foi Prêmio Nobel de Medicina 2016, mas está na Bíblia, 1000 anos antes de Cristo. Então, só quero que você se entenda que por que o jejum é bom? Porque na hora que eu jejuo, eu faço cetose. O que é isso? Eu pego a gordura e transformo em energia. Esse corpo cetônico, que é a gordura quebradinha, ele é um alimento para o meu cérebro. A gente pensa com clareza. Por que na Bíblia as pessoas iam fazer uma oração, falar com Deus, eles faziam o quê? Jejum. Para quê? Para ter clareza de pensamento. Então, os corpos cetônicos são um alimento para o cérebro, maravilhoso. Teve muita gente, por muitos anos, na área médica, achava que o cérebro só comia açúcar. Está errado. Então, o jejum intermitente, além de melhorar teu pensamento, ele mata a célula de câncer. Ou seja, a célula cancerígena é uma célula que se multiplicou rápido, e está se multiplicando muito rápido, e a única coisa que alimenta aquela célula é o açúcar. Quando a gente fala em açúcar, estou falando da farinha branca, do pão, do biscoito, da torrada, do macarrão, do arroz branco, tudo isso mesmo, isso é açúcar. Então, essa célula de câncer come somente açúcar. Se eu faço jejum, eu uso isso muito para pacientes com câncer, eu não como nada, só água, essas células que só comem açúcar, o que elas fazem? Morrem. As outras células conseguem usar a gordura. Célula de câncer, só açúcar. Então, o jejum, você está na pegada, está apresentando o plano, então não sei o quê, não deu tempo de comer, não coma. Agora, o tempo de jejum, você tem que adaptar conforme o teu corpo hoje. Nem todo mundo hoje vai conseguir fazer um jejum. Tem que preparar o corpo físico, porque às vezes a insulina está muito alta. Então, começa 6 horas, 8 horas, 10 horinhas, aí passam uns dias, 12 horas, passam uns dias, 14, 16, até teu corpo adaptar bem ao jejum. Depois de um tempo, vocês vão esquecer de comer. Às vezes me aconteceu já, passei assim, ei gente, eu não comi desde ontem. E assim, você esquece, que aquilo não me faz falta. Então assim, o meu conselho, se não tiver uma coisa boa para comer, não coma nada. E então, hoje eu trouxe para controlar a inflamação 2 dicas extremamente importantes, um pouquinho de cuidado do intestino e alimentação e um pouquinho do cuidado com a vitamina D. Amanhã eu vou trazer mais algumas dicas, tá bom? Espero que tenha ajudado nas suas vidas.